Olha só, gente, agora a gente vai falar da disputa pela herança milionária do apresentador Gugu Liberato. De um lado, os filhos e os sobrinhos, para quem ele deixou tudo no testamento. Do outro, a mãe dos filhos do Gugu, Rose Miriam, que não ficou com nada. Ela começou uma batalha judicial para comprovar a união estável e reivindicar parte da herança. Sem a ajuda da muleta, ela decidiu que estava bem para caminhar pela casa, decorada com a história de mãe e filho. Nas paredes, no pomar, aos 90 anos, Dona Maria do Céu tem se esforçado para conviver com a falta que o filho faz. Para todo mundo era Gugu, mas para a senhora era... Toninho. Toninho. Desde pequenininho? Desde pequenininho. O apelido Gugu veio... Veio lá no SBT. A memória é boa e ela lembra de detalhes das histórias do filho. Diz que nunca esquece de quando quase perdeu o Gugu quando ele tinha 1 mês e meio de vida. Ele teve pneumonia dupla, aí ele foi internado, ele quase morreu. O médico falou para mim que ele não ia passar daquele dia e aí aconteceu um milagre que ele viveu de novo. E eles aproveitaram muito juntos. Até na última viagem de Gugu para os Estados Unidos, antes do acidente, ele pediu a companhia da mãe. Ele queria que eu fosse com ele, mas como eu estava com gripe, eu não quis ir, mas ele queria que eu fosse. E vocês viajavam o mundo juntos, né? Eu já fui para 35 países, sempre com ele, sempre. Gugu morreu dia 21 de novembro, depois de sofrer um acidente e bater a cabeça na casa dele em Orlando, na Flórida. A morte do apresentador causou uma comoção nacional. Além de apresentador, Gugu era um empresário de sucesso. Tinha várias empresas, investimentos, imóveis. Estima-se que o patrimônio dele pode chegar a R$1 bilhão. Gugu deixou um testamento que foi lido horas depois do enterro. Segundo o documento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 16. Os outros 25% ele distribuiu entre os 5 sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante e curadora especial das filhas menores de idade de Gugu. A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam de Mateu, não aparece no testamento. Ouviu o testamento junto com as suas filhas, com o João, seu filho, com toda a família e concordou com os termos. Pediu a harmonia da família, Ela fez até um discurso bonito para todos. A leitura do testamento, se não me engano, aconteceu por volta de 4 da tarde da sexta-feira. A notícia que nós tivemos depois é que 8 ou 9 horas da noite ela estava na casa de outro advogado, levada pelo seu irmão, para contestar esse testamento. Naquela noite, Rose Miriam foi na casa do advogado Nelson Williams, acompanhada de seu irmão Gianfrancesco de Mateu, o sobrinho Eduardo de Mateu e seu filho mais velho com Gugu, João Augusto. Segundo a família Liberato, João Augusto não sabia que estava sendo levado para a casa de um advogado e entrou com uma queixa-crime contra o tio Gianfrancesco e contra o primo Eduardo. Foi muito noticiado nessa semana que o João teria feito um boletim de ocorrência contra a própria mãe. Essa informação é verdadeira? Não existe boletim de ocorrência do João contra a mãe. Essa informação é falsa? Não existe. Rose Miriam entrou na justiça para provar que tinha uma união estável com Gugu, que eles eram um casal e que, portanto, também teria direito ao patrimônio. Na verdade, já está pleiteando metade de todos os bens de Gugu. Metade de todos os bens. A outra metade é a que seria dividida entre os herdeiros. A mãe está entrando com uma ação para diminuir a herança dos filhos? Isso pode ser entendido dessa forma e, para um técnico, isso é dessa forma. Isso diminuiria o percentual dos sobrinhos, por exemplo? Dos sobrinhos, sim, dos filhos, em hipótese alguma, porque Rose não apenas fez um documento em cartório em que tudo que ela ganhar imediatamente será transferido para seus filhos. Os advogados da família do Gugu alegam que Rose não tem esse direito porque os dois nunca foram um casal. Qual era a relação de Gugu e Rose? Ela era mãe dos filhos dele. Essa é a relação que nós sabemos. Eles não eram um casal? Nunca foram? Eles não se apresentavam como um casal. Não era uma união estável?
A meu ver e pelos documentos que eu tenho, não há a menor condição de ser união estável. Eles não moravam na mesma casa? Nunca moraram? Não. Mas ele nunca teve nada com ela, eles viviam, ela completamente separada dele, completamente. Nunca tiveram nada um com o outro, isso eu afirmo e juro que é porque eu sei. Ou seja, durante toda a vida de Gugu Liberato, Rose foi a esposa, a mulher, a companheira, a mãe de seus filhos. E somente após a abertura do testamento é que nós começamos a ouvir essa história de amiga. Isso é de uma desumanidade total com uma pessoa do caráter da Rose. Os advogados da família Liberato dizem que vão apresentar na justiça um documento assinado por Rose e Gugu em 2011, que, segundo eles, deixa claro a natureza da relação dos dois. Eles fizeram um contrato, que depois nós vamos exibir em juízo. Eram amigos, realmente eram amigos. Podiam ter até o afeto, mas eram amigos e não tinham vida em comum. Um acerto, que fica muito claro, um ajuste entre eles, que o Gugu queria ter filhos, e eles acabaram, então vamos ter filhos sem uma convivência, sem uma comunhão de vida, vamos chamar assim. Rose me diz que em 2011, enquanto ela estava internada, apareceram alguns advogados no hospital e colheram a assinatura dela. Ela fala que não sabe o que assinou, não tem a menor ideia do que assinou. Ainda que ela tivesse assinado algo, eu não tive conhecimento desse documento. Se houver esse documento, eu vou questionar a nulidade dele, porque não se pega o documento de alguém dentro de um hospital, tomando soro, medicado, com quadro de depressão. Além da herança para filhos e sobrinhos, ficou determinado que a mãe de Gugu receba uma mesada de cerca de R$160 mil. Rose Miriam também pediu na justiça uma mesada parecida. Qual é a situação financeira hoje da Rose? Hoje ela vive de empréstimo, ela empresta dos amigos. Por quê? Porque ela não tem nada. Gugu Liberato sempre foi o provedor de tudo. Ela obteve uma decisão em primeira instância sobre uma pensão de R$100 mil, que ainda não está no prazo de pagamento, mas se a decisão for mantida, será feito pelo espólio. Ela, como mãe dos filhos, ele dava uma ajuda para ela? Muito. Tudo que ela pedia, ele dava. Não era só para ela, era para a família inteira. Ela tem bens, ele deu bens a ela, ela teria como sobreviver? Se sabe que ele, em vida, a beneficiou com alguns bens. Ela tem uma casa, ela tem imóveis? Tem. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville. Quando ela vinha para cá, ela tinha o dinheiro que ela queria, para fazer o que ela queria. A defesa de Rose diz que ela teria passado esse imóvel de São Paulo para o nome dos filhos. Eles continuam vivendo na casa da família nos Estados Unidos. Na mesma casa com um irmão da Rose que se aboletou lá. Tão logo o Gugu faleceu, enterraram o Gugu. No dia seguinte, este cidadão mudou-se para a casa de Rose e foi dormir no quarto do Gugu. Isto gerou no João e nas meninas um incômodo muito grande, para não dizer uma revolta. No início, ele se disse como uma pessoa que iria ajudar, né? E ficar alguns dias. Esses dias passaram a ser semanas. E agora já estamos em meses. O filho de Gugu acionou um advogado americano para garantir que o tio fosse embora. E ele tem 15 dias para sair? A notificação é de 15 dias. Esse senhor tomou posse indevida, a começar pelo quarto do falecido. Então, se isso chama-se expulsão, ele vai ser expulso. O Jean está lá a convite, ele não está lá de entrão, não está lá sem ser convidado e está lá na casa de sua irmã, convidado por sua irmã. Isso é importante. A família de Gugu diz que todas as contas da casa de Rose e dos 3 filhos estão sendo pagas normalmente. Hoje, Rose Miriam divulgou uma carta em que diz que ela e Gugu desejavam construir uma família e se incluíram na vida um do outro. Conta que foram muito felizes durante todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que viveram nos Estados Unidos, que apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar sólido. Diz ainda que Gugu foi um querido e zeloso pai e marido e companheiro dela na criação dos filhos. Eu rezo para que tudo volte ao normal. Seria muito melhor que não gastava com os advogados dela, não gastava com os nossos, não é?